Olá, meus irmãos, primeiramente paz em Cristo. É um privilégio de poder compartilhar a mensagem do bem-vindo com os irmãos de Goiânia. Muito obrigado pela oportunidade, de transmitir essa mensagem. Hoje teremos reunidos as igrejas de Goiânia e Recife, nesse momento, num domingo tão especial que eu sempre acredito que todo momento de um culto, de um sermão, é um momento muito especial de podermos nos aprofundar na palavra do Senhor. Então que nesse momento, a cada momento, o momento da oferta, da ceia, das canções e do sermão, possamos nos aprofundar nas palavras de Deus, na certeza de que Ele é a nossa fortaleza, na certeza de que Ele nos ama verdadeiramente, um amor incondicional. Estamos muito gratos pela oportunidade de poder transmitir essa mensagem para os irmãos de Goiânia e também para os irmãos de Recife, Que eu possa aqui apresentar a minha família, Inês, minha esposa, meus filhos, Larissa e Theo, bênçãos do Senhor. Então, muito obrigado, meus irmãos, e que possamos aproveitar esse domingo cheio de alegria. Tenhamos um ótimo domingo e um forte abraço para todos. Um beijo. Tchau. Tchau. Olá, bom dia! Eu sou Borges, essa é minha esposa Raimundinha, somos da igreja de Goiânia e gostaríamos de compartilhar uma escritura nessa manhã com os irmãos de Recife. Amém, amém. Vamos compartilhar Salmo 122, versículo 1, que fala assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Amém, muito bom! E é com essa mesma alegria que gostaríamos de expressar a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade de estarmos junto com vocês de Recife para adorarmos ao nosso Deus. Então a todos vocês de Recife, sejam todos bem-vindos. Quem iria imaginar que o Senhor estava agindo quando Jesus Cristo a cruz se entregou, demonstrando amor profundo, deu o seu Filho bendito, que enfrentou a morte, mas ressuscitou. E no meio desta cruz temos graça e redenção, temos vida nova, temos o perdão. Quando Cristo veio ao mundo, ensinou o que é amar, dando sua vida para nos salvar. Quem iria imaginar que o Senhor estava agindo quando Jesus Cristo a cruz se entregou, demonstrando amor profundo, deu seu Filho bendito, que enfrentou a morte, mas ressuscitou. E por meio desta cruz temos graça e redenção, temos vida nova, temos o perdão. Quando Cristo veio ao mundo, ensinou o que é amar, dando sua vida para nos salvar. Bom dia, irmãos e irmãs da igreja de Recife, da igreja de Goiânia. É uma alegria estarmos juntos nesse culto de hoje. Meu nome é Jackson, eu sou discípulo de Jesus. Em 2009 fui batizado lá em São Paulo, no setor do Campo Limpo. Em 2016 mudei para Recife. Em 2018 casei com Jéssica, que é uma irmã daqui de Recife. E sou muito grato pela oportunidade de compartilhar com vocês hoje a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um momento que Jesus nos ordenou para que a gente parasse para lembrar da morte e da ressurreição dele. E eu quero contar uma história que vai fazer parte da nossa reflexão da Santa Ceia de hoje. Em 2018 eu estava vivendo a minha vida normal quando eu recebi um SMS dizendo que meu nome estava no SPC.
eu já tinha recebido vários, só que com outros nomes de outras pessoas, né? Só que esse foi o primeiro e único que estava com o meu nome completo lá, dizendo Jackson da Silva Santos, você tem uma pendência e a gente quer fazer um acordo. Aí eu estranhei, falei comigo, oxe, eu sempre pago minhas contas em dia. Aí entrei lá no site do Serasa e vi que era um boleto de 2010 que eu tinha pagado, só que o sistema bancário não computou, como se eu não tivesse pagado. Aí ficou todos esses anos essa dívida sem eu saber. Aí como na época que eu descobri a dívida, eu estava em época de prova, eu deixei de lado porque eu precisava fazer as provas e depois eu ia resolver. Aí quando eu fui resolver, eu entrei lá no site de novo, a dívida antes era R$150, né? O boleto era R$150. Só que quando eu fui entrar para pagar, estava acontecendo um feirão lá do Serasa e eu ganhei 90% de desconto. No final, eu acabei pagando R$15 da minha dívida de 150 e saí muito feliz. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a ceia do Senhor? Calma, não se preocupe. Vamos ler uma escritura que aí vai ficar bem claro. Quero que vocês abram suas Bíblias em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Colossenses 2, do 11 ao 15. Eu vou ler na NTLH. Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecaminosa. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, da mesma forma como eu estava vivendo a minha vida despreocupadamente, nós também, em um determinado momento da nossa vida, a gente estava vivendo a nossa vida despreocupadamente. Até que alguém nos apresentou a palavra de Deus, começamos a estudar a Bíblia e percebemos que tínhamos uma dívida gigantesca com Deus. Uma dívida por causa dos nossos pecados. Uma dívida que não conseguiríamos pagar. E isso também nos surpreendeu. Eu particularmente fiquei muito surpreso e pesado por saber que cada coisa que eu fazia de errado feria o coração de Deus. E que eu não era bonzinho porque não roubava e não matava, mas eu percebi que eu não era essa pessoa boazinha, né? Então, em Cristo, nós recebemos o pagamento dessa dívida, né? A nossa dívida gigantesca de pecados que a gente não conseguiria pagar, Cristo levou na cruz, Ele pagou essa conta. A nossa dívida, o nosso nome estava lá no SPC Celestial como devedor e devendo bastante. Todos nós nascemos com o nosso nome lá, porque nós nascemos pecadores, né? Como diz no Salmo 51. Então a gente já estava com o nosso nome lá, só que em Cristo podemos sair dessa dívida, podemos ter o nosso nome limpo, podemos ter uma vida nova, ser libertos do pecado, como diz na Escritura. Cristo levou a nossa dívida, pagou o nosso boleto. Lá no SPC Celestial está o nosso nome, a nossa dívida e um carimbo vermelho assim. Cristo pagou com o sangue dele. Então, voltando para a Escritura, a gente percebe que nós fomos circuncidados, né? No versículo 11 ele diz: circuncidados não pela carne como antigamente no Antigo Testamento, mas circuncidados por Cristo espiritualmente. E isso nos trouxe libertação da natureza pecaminosa. Hoje somos livres, o pecado não é mais o ditador em nossa vida, ele não dita nossas atitudes, nossas ações. Nós somos livres.
E que no nosso batismo, quando a gente se arrependeu dos nossos pecados, a gente creu em Jesus e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fomos sepultados com Cristo, morremos e também ressuscitamos com Cristo para uma vida nova junto com Ele. E no versículo 13, relembra que a gente era espiritualmente mortos e com Cristo renascemos para uma vida com Deus. E no versículo 14 ele diz, que Deus anulou a nossa dívida e que Cristo acabou com a nossa conta, pregando essa conta na cruz, e que Deus, Jesus, acabou se livrando do poder e governo das autoridades espirituais, trazendo assim humilhação para esses poderes e levando os prisioneiros em seu desfile de vitória. Cristo foi vitorioso na cruz, Ele deu a vitória, Ele teve a vitória sobre a morte, nos deu a vitória, nos deu a salvação. Hoje podemos ser filhos dele, graças a esse sacrifício dele. E quando você for comer o pão, que representa o corpo de Cristo, e tomar do cálice, que representa o seu sangue, que a gente possa ser grato, porque Cristo pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, pagou o nosso boleto. Hoje nós somos livres da condenação do pecado, hoje nós podemos ser filhos de Deus e ter uma vida em comunhão com Deus, podemos ser realmente parecidos com Deus e com Jesus. Quero chamá-los a uma oração. Deus, obrigado por nos limpar com o sangue de Jesus, nos purificar, nos perdoar, nos trazer a Tua salvação, sem a gente merecer, sem a gente realmente fazer por onde. O Senhor nos deu de graça, a Tua graça, que é abundante, que é generosa, que perdoou os nossos pecados, que realmente nos deu vida espiritual, nos libertou da tirania do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Que a obra santificadora do Senhor continue em nossas vidas até o dia de Cristo, que o Senhor nos ajude a pecar cada vez menos, continua perdoando os nossos pecados a cada dia, que o sacrifício de Jesus nunca seja comum, nunca seja algo normal, mesmo que a gente celebre a Santa Ceia todos os domingos, que a Santa Ceia não perca o significado de a gente agradecer ao Senhor pelo teu sacrifício. Te oramos graças em nome de Jesus. Amém. Escuta, Senhor, minha oração, considera os meus pensamentos, atende a voz o meu clamor, meu Deus e meu Rei, a ti orarei, ouvirás minha voz de manhã, ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei, ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Feche seus olhos e medite nessa letra. Peça a Deus tudo que você precisa para crescer espiritualmente. Peça a Ele a força necessária para superar suas barreiras, porque Ele tem força. Ele é o único poderoso e Ele quer te ajudar. Ele quer a sua submissão. Ele quer que você entregue tudo nas mãos dele. Tudo nas mãos dele. Por isso, ore, aproveite esse momento, medite e ore realmente.
Eu sou Leslie de Moraes e eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre a oferta. Vamos ler uma passagem em Salmos 37, versículos 3 a 4. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Essa promessa aqui, que Deus vai atender aos desejos de nosso coração, é uma promessa que qualquer um ia desejar. Porém, essa promessa vem com uma condição: a gente precisa confiar no Senhor. Quando eu penso na minha vida, nessa época de pandemia, eu tenho passado por momentos de sentir um pouco de insegurança. Foi reduzido meu salário, a gente não sabe o que vem pela frente. Só que quando eu comecei a pensar sobre essas situações, eu percebi que mesmo antes do pandêmico, a gente não sabia o que viria pela frente. A gente sentia que a gente sabia o que viria, mas na realidade a gente não sabia. Então, como é que a gente pode confiar no Senhor? Bom, fazendo o bem ajuda muito para a gente confiar em Deus. E eu fico pensando sobre minha oferta. Ofertando ao Senhor é fazer o bem. E quando eu faço minha oferta, isso literalmente mostra onde está a minha confiança. Se eu estou confiando no que eu vou poder providenciar para mim, ou se eu estou confiando em Deus. Tem mais uma passagem no mesmo Salmo que completa esse pensamento, em versículos 18 a 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Eu acho que, vendo esse versículo, a gente percebe: Deus não vai deixar a gente no dia de aflição, no dia da adversidade. Podemos confiar que nós vamos ter as coisas que a gente precisa. Deus sabe o que nós precisamos. Vamos fazer nossa oferta com confiança, entendendo que Deus está em controle e sabendo que nós podemos ter plena confiança nele. Vamos orar pela oferta. Deus amado, nosso Pai, por favor, Senhor, faça que nossos corações sejam seguros e confiantes em Ti, Senhor. Faça também que nossos corações sejam gratos pelas coisas que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pai, coloque em nossos corações também o desejo de fazer o bem, de mostrar ao Senhor quanto nós confiamos em Ti. Pai, muito obrigada por Teu reino, por Seu Filho que sacrificou até a vida por nós. E muito obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós oramos a Ti, Senhor, desejando que o Senhor aceite a nossa oferta hoje. Em nome de Cristo Jesus, que oramos com corações gratos e confiantes. Amém. Obrigada. Cantarei, ó Deus eterno, tua justiça e teu amor. Tu me ensinas, tu me guias, eu te sigo com temor. Me criaste, me formaste cada parte do meu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que vou dizer. Tu
adorar em todo o meu viver, meu viver. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir do norte ou do sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinastes, o que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Bom dia! Meu nome é Paulo Machado, eu sou aqui da Igreja de Goiânia. É um prazer estar hoje nesse culto, onde a gente tem reunido a Igreja de Goiânia e a Igreja de Recife. É um prazer estar com vocês, meus irmãos em Cristo, aí de Recife. Que legal! A tecnologia nos permite essas coisas, né? Unir pessoas que estão fisicamente distantes, mas a gente agora pode estar unido em espírito, né? O Espírito de Deus é algo incrível, realmente aproxima nossos corações. Eu quero compartilhar um pouquinho como as coisas que eu vi durante a semana, algumas escrituras que eu li, e meditar na palavra de Deus é uma forma também de louvor e adoração, né? Essa semana foi uma semana assim que, se a gente for colocar na balança, for aliviar, nós tivemos muitas notícias assim desanimadoras, coisas assim realmente de entristecer, né? Aqui deve ter sido veiculado isso por todo o Brasil, né? Nós tivemos uma notícia de um religioso que foi pego roubando, né? Nessa mesma semana tivemos informação de uma líder religiosa, também foi veiculada em todo o Brasil, envolvida em assassinato. Notícia de corrupção no governo, todo dia tem uma nova, né? É uma novidade a cada dia, é só você ficar esperando. Nós tivemos uma notícia assim que foi interessante, né? Um pastor muito renomado, inclusive a tirinha mostrava a foto desse pastor batizando duas autoridades políticas. Uma dessas autoridades já está perdendo o cargo político e a outra autoridade está sendo investigada também. E o pastor está preso. Então, olha só, quanta coisa terrível, né? Imagine para essas pessoas que são lideradas por esses homens, né? Pessoas que confiaram nesses homens e mulheres, como devem estar se sentindo decepcionadas, como devem estar entristecidas, né? E esse tipo de notícia é triste para essas pessoas que estão diretamente ligadas a essas pessoas, mas é triste para todo mundo que vê, porque são notícias que acabam contando contra, né, o caráter do ser humano, né, contra pessoas que são pessoas públicas e acaba estabelecendo um padrão de caráter muito baixo para a sociedade. E isso é algo assim que a gente realmente fica chateado, fica entristecido. Mas, vamos lá, né? O mundo realmente acaba que jaz no maligno. Isso tudo tem acontecido em meio a uma crise na saúde, que a gente está vivendo uma pandemia. Nós estamos todo mundo longe um do outro, fazendo os cultos via transmissão de internet, né, via YouTube, live, né, porque a gente não pode estar junto, né, a gente não pode estar ali se aproximando uns dos outros como a gente gosta de fazer, né, e em meio a essa pandemia a gente vê a notícia triste aí de 120 mil famílias enlutadas, né, 120 mil famílias que perderam seus entes queridos.
Eu penso assim em 120 mil pessoas que estão fazendo falta em seus lares. E quem estão nesses lares agora estão ali com o coração cortado, precisando de conforto, precisando saber do amor de Deus, né? É uma situação assim muito triste. Por outro lado, eu fico muito grato a Deus, porque a minha esperança não está depositada mais nessa situação temporal e terrena que a gente vive. A minha esperança, como a própria palavra fala, esperança, né? Quem espera, espera algo que vai vir ainda, algo que vai acontecer. A minha esperança, ela está em Cristo, ela está no porvir. É bem legal, né? Porque quando a gente vai para a Bíblia, né? A Bíblia é meio que um manual do bem viver, né? A Bíblia, ela nos ajuda assim, como se fosse um código de trânsito, né? Ajuda a gente a saber por onde a gente vai andar, como transitar, ajuda a gente a entender as placas, né? As informações que Deus quer fazer chegar aos nossos corações. Eu quero compartilhar hoje uma escritura que está em Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. É uma escritura que me anima muito em meio a essa loucura que a gente tem vivido, né, que a gente tem visto na televisão, nos noticiários. Essa escritura, ela anima muito meu coração. E ela diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Quando Paulo escreveu essa carta aos romanos, né? Os romanos não conheciam as escrituras sagradas como os homens da Palestina, como os hebreus, né? Como os judeus. E esse pedaço da carta aos romanos, ele dá meio que uma sintetizada assim no plano de salvação, né? Porque fala que Deus escolhe as pessoas, né, com um propósito, né? E fala que Deus conhece as pessoas de antemão e quer que elas sejam transformadas à imagem de seu Filho. E quando isso acontece, Deus promete algo incrível, né? Promete justificação, né? Perdão dos pecados e a glória, né? A vida eterna. Então, assim, de uma certa forma, deu uma boa resumida no plano de Deus, e eu acho que isso deve ter chegado assim como uma bomba, né, no coração dos romanos, né? Porque é assim que eu me sinto quando eu leio. Eu fico super animado, me deixa muito feliz. E vamos dar uma navegada um pouco mais, né, nessa escritura, né? Quando ele fala assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, eu faço uma pergunta para você. Você ama Deus? Pensa assim, né? Amar à luz da Bíblia é uma decisão que a gente toma diariamente. E aí, reflita em seu coração, né? Você ama a Deus? Você considera Deus mais importante do que você mesmo? Porque a Escritura fala assim, ó, que Deus age para o bem daqueles que o amam. Vamos ver uma outra Escritura, que é João 14, 21 a 24, que vai ajudar a gente a entender um pouco como funciona isso. Diz assim, João 14, 21 a 24. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai.
e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Jesus fala aqui que guardar a palavra dele é obedecer. Guardar minhas palavras é igual a obedecer o que eu estou dizendo para vocês. Porque afinal de contas, o que eu estou dizendo não são palavras minhas, são palavras que o Pai, que Deus mandou eu dizer para vocês. Olha, eu tenho uma tendência assim a ser resistente assim com relação a obedecer. Não é uma coisa natural para mim. Mas aí eu pergunto para você, como tem sido obedecer para você? Eu sempre me pego assim, tentando, inconscientemente desobedecer. Mas quando eu me toco, eu volto atrás e procuro obedecer as coisas que eu sei que Deus deseja para a minha vida. Mas medite sobre isso. Como tem sido para você obedecer os ensinamentos de Cristo? Vamos ler mais uma escritura. 1 João 5,3 diz assim: Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Parece muito simples, né? Quando você chegar assim numa igreja, e perguntar quem ama a Deus, 100% vai levantar a mão e dizer: eu amo a Deus. Mas se você, em vez de perguntar quem ama a Deus, perguntar quem obedece a Deus, eu acredito que uma boa parcela não vai levantar a mão. E se ainda você perguntar quem confia em Deus, aí uma meia dúzia só vai levantar a mão, Porque é um processo evolutivo, Para confiar em Deus, precisa ter um relacionamento estreito com Deus, porque a gente só confia em quem a gente conhece com profundidade, a gente não confia em qualquer pessoa. E para confiar em Deus, a gente precisa se relacionar com Ele de forma muito intensa. Um ponto interessante que a gente pode ver aqui também, nessa escritura de Romanos 8:28, é que diz que você foi chamado, Ele diz assim: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa escritura de Romanos diz que Deus age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é uma boa notícia, Que Deus te chamou e te chamou com um propósito definido. Ele te chamou e Ele vai dizer por que Ele te chamou. Não vai ficar escondido, não. Você, quando é chamado por Deus, você também descobre por que é que Deus te chamou. Vamos ler João 15:16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha, isso é muito interessante, Porque, olha só, eu os escolhi, pensa nisso, Deus, entre tantas pessoas no mundo, eu imagino que já deve ter aí no mundo aí uns 5 bilhões de pessoas, talvez tenha mais, talvez tenha menos, mas tem gente para mais de metro no mundo. Aí Deus olha lá de cima e te enxerga e fala: não, eu quero aquele cidadão ali, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Mas Deus olha para a nossa vida e não sei qual critério Ele utiliza. Eu sei que não é o nosso critério de valor, porque Deus não é homem. Mas Deus utiliza algum critério e Ele fala: eu quero aquele cara ali. Ele é pecador, ele é falho, mas eu vou escolher ele. E às vezes eu fico pensando assim, poxa, por que Deus me escolheu?
com todas as minhas debilidades, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas lutas. Mas uma coisa eu vou te contar. Eu confio na escolha de Deus e eu vou ficar lutando para fazer o possível para que chegar no fim, essa confiança que foi depositada não tenha sido em vão, né? Como Paulo fala. O que você acha da escolha de Deus pela sua vida? Como você se sente com relação a isso? Você já parou para pensar sobre isso? Poxa, você estava um dia em algum lugar e de uma certa forma Deus utilizou alguém, foi lá, te buscou. Hoje você conhece a Bíblia, você conhece as verdades de Deus. Você sente gratidão por isso? Como você se sente a respeito disso? Você sente felicidade, sente gratidão? Que sentimento inunda o seu coração quando você pensa que Deus escolheu você? Você tem algo que nenhuma outra pessoa no mundo tem, com certeza. O seu DNA é único. Mas tem algo mais que também só Deus sabe o que é. E por esse motivo Ele te escolheu. Como isso te constrange? Qual a sua resposta, né, para isso? Uma outra coisa que a gente pode pensar, né, é Deus, quando Ele fala de frutos, né, que a gente viu aqui, que Ele diz assim, eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Ele está se referindo, lógico, né, a frutos espirituais, né? E a gente vê em diversas escrituras, né, que nos animam, que nos alertam a buscar os melhores frutos, a desenvolver frutos, né? E fruto é algo que pode ser cultivado, pode ser cuidado, né? A gente vê uma planta, né? Às vezes uma planta tá lá e ela não frutifica, aí a gente vai lá, põe um adubozinho, a gente cava, molha ela, rega ela, né? Com uma frequência maior, né? Naquela esperança que ela dê frutos, né? E na nossa vida espiritual, né? Essa é uma decisão nossa, né? A gente tem buscado, né, se alimentar espiritualmente para que a gente possa ter frutos espirituais. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que também vai nos dar uma ajuda. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha, essa escritura é incrível, né? Ele começa dizendo, vocês são nação eleita. Vocês são escolhidos, né? Uma pessoa que foi eleita é uma pessoa que foi escolhido. E fala que nós somos uma nação eleita, escolhido por Deus. Deus escolheu cada um de nós. Somos uma nação porque agora nós somos muitos, né? Somos muitos em Goiânia, somos muitos em Recife, somos muitos pelo Brasil e pelo mundo. E fazemos, cada um de nós unidos, fazemos parte de uma nação. Nós não estamos sozinhos, nós somos uma nação escolhida por Deus. Isso é algo incrível para a gente pensar. É super animador. Diante das circunstâncias que a gente está vivendo nesse mundo, saber que a gente é escolhido por Deus e faz parte de uma nação escolhida por Deus é algo muito animador. Aí, fala que nós somos uma nação eleita, mas temos um propósito. Temos um propósito que fala claramente de um propósito, de um dos propósitos. Fala que o nosso propósito como nação eleita é anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Olha, anunciar as grandezas de Deus. Bom, uma coisa é bem claro. Eu preciso reconhecer as grandezas de Deus para poder anunciar elas com entusiasmo. Para poder falar assim, poxa, Deus é incrível. Deus, Ele fez coisas incríveis na minha vida. Quando eu penso, né, aonde eu estava quando Deus me buscou, o mundo no qual eu vivia, os valores que eu tinha, aí eu paro assim para pensar, penso, nossa, Deus de fato me tirou das trevas. Deus me tirou de um lamaçal onde eu estava até o pescoço e me trouxe para a sua maravilhosa luz.
Isso enche meu coração de gratidão. Eu não troco a minha vida que eu tenho hoje, eu não troco 1 minuto da minha vida hoje por 30 anos da minha vida antes de conhecer Jesus Cristo. É algo realmente que tem que encher meu coração de gratidão. Ele fala que antes vocês não eram povo, não era mesmo, a gente não era nada. Mas agora somos povo de Deus. Povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. A gente estava fadado a perecer no fogo. Mas agora receberam. Olha, quando Paulo leu, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ele estava dizendo para os romanos tudo isso, em poucas palavras. Que Deus tinha um propósito para a nossa vida. Que nós fôssemos embaixadores, que nós fôssemos arautos da sua mensagem e que também receberíamos misericórdia. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou pegar o primeiro ponto aqui. Ser a imagem do Filho de Deus. Aquele que de antemão conheceu, Deus nos conheceu primeiro. E Ele nos predestinou. Predestinou. Eu fui dar uma procuradinha no que era predestinou, E eu achei essa explicação para predestinou. Escolheu para um certo destino. Predestinou. Escolheu para um determinado destino. Para pensar sobre isso. Deus, desde o princípio das eras, Ele já nos conhecia. Aquele que de antemão conheceu. Já conhecia a gente desde o princípio. E Ele nos predestinou, nos escolheu para ter um destino de salvação e de glória. Para pensar sobre isso. E aí, vamos dizer, hoje a gente já está nessa condição, porque a gente conheceu a Deus, a gente se arrependeu e demos passos, Aí eu paro para pensar assim, ser parecido com Cristo é um padrão altíssimo. Deus nos predestinou para ser parecidos com Cristo. É um padrão bem alto. E isso exige que a gente dê passos continuamente. E glória a Deus que a gente viva 100 anos, para quando chegar lá na frente a gente ser o máximo possível parecido com Cristo. Porque este daí é o propósito de Deus. Ele quer que nós nos pareçamos cada dia mais com Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 7, 17 a 23. Mateus 7, 17 a 23. Tem uma escritura assim que é um alerta. É um alerta sobre isso. Diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu acredito que essas pessoas eram muito parecidas conosco. Iam aos cultos. Aqui fala que elas até faziam prodígios.
Mas Jesus falou, apesar disso, né, nunca os conheci. Agora, vamos pensar, o que é necessário que a gente faça para ser conhecido de alguém? E o que é necessário que a gente faça para ser conhecido de Cristo? Bom, para ser conhecido de verdade, é necessário que eu me relacione com essa pessoa. O convívio diário, o relacionamento frequente, vai fazer com que aquela pessoa me conheça de verdade. E não é diferente com Jesus Cristo. É necessário que eu me relacione com Cristo diariamente, que eu converse com Ele várias vezes por dia. E aí eu vou ser conhecido de Jesus, eu vou ser íntimo dele e ele vai ser íntimo de mim também. A gente vê aqui que diz assim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Romanos 8, 29. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí eu te falo, como é que é o relacionamento entre irmãos? Como é o relacionamento entre irmãos? Aquelas pessoas que Jesus falou assim, nunca os conheci, será que eles tinham um relacionamento como irmãos uns dos outros? Eu vejo aí fora as pessoas se chamando uns aos outros. Ó irmão fulano, ó irmão ciclano. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala para você chamar alguém de irmão. Ela fala para você ter amor fraternal e considerar o outro como um irmão. E aí quando ele fala para aquele pessoal assim, ó, nunca os conheci, corre o risco daquelas pessoas também não se conhecerem umas às outras. Elas não ter entre elas um relacionamento fraternal. Vamos ler aqui uma escritura que vai ajudar a gente a entender isso daí. Ó. É 1 João 4,20. Fala assim, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Opa, vamos analisar isso melhor. Se eu não me relaciono com o meu irmão a quem eu vejo, será que é possível me relacionar com Cristo a quem eu não vejo? Vamos avançar um pouquinho mais. Se eu não sirvo o meu irmão a quem eu vejo, é possível servir a Deus? Jesus, ele dá o tom desse tipo de relacionamento quando ele fala assim, ó, o que você deixar de fazer a um desses pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Vamos parar para pensar um pouquinho. Deus é um pai amoroso. Eu amo minhas filhas. Quando alguém trata bem as minhas filhas, essa pessoa fica muito bem no meu conceito. Se alguém trata bem, trata com carinho, demonstra amor pelos meus filhos, eu fico super feliz. E eu, passo a admirar aquela pessoa, passo a amar aquela pessoa também, porque aquela pessoa mostrou amor pelas coisas mais preciosas que eu tenho, que são as minhas filhas. Bom, se eu sou capaz de sentir isso, sendo humano e sendo falho, quanto mais Deus, se a gente amar os filhos dele, se a gente se relacionar com os outros filhos dele, como ele não ficará feliz e grato com as nossas ações? Quando Jesus fala lá, nunca os conheci, eu tenho a sensação que aquelas pessoas, elas não se relacionavam. Aquelas pessoas não se amavam mutuamente. Elas faziam coisas terrenas. Elas iam lá todo domingo, elas estavam juntas lá. Eu imagino que quando acabava o culto não tinha convívio. Eu imagino que
elas ficavam doidas para acabar logo para ir para casa, para ver o Globo Esporte e por aí vai, né? Mas que elas não tinham intimidade entre elas. Que elas não tinham intimidade entre elas e também não tinham intimidade com Cristo. Porque se houvesse intimidade com Cristo, Jesus ia conhecer. Não, você eu conheço. Mas quando ele falou, nunca os conheci, é porque não havia intimidade. Então, ter intimidade no relacionamento com Jesus é algo muito importante. Vamos para a última escritura de Romanos 8, né? Que diz assim: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Olha, eu quero uma atenção especial de você que foi convidado para ver essa transmissão, né? Algum amigo, você que ainda não tem um relacionamento com Deus, e algum amigo te convidou, vai ter uma transmissão, assiste com a gente e tal. Eu quero que você pense, reflita bem, né, sobre o que a gente vai ver agora. A Escritura diz que Deus chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. Justificar é tornar uma pessoa justa, é tornar essa pessoa sem culpa. É o que Jesus fez quando ele foi crucificado. Ele foi crucificado para que a nossa escrita de pecados fosse apagada, fosse cancelada. Um justo morreu por um monte de pecadores. E glorificar é celebrar a vitória. Aquele que foi justificado, ele vai ser glorificado, vai ser celebrada a vitória. Celebrar a vitória é que nem depois de uma corrida, você vai para o pódio e todo mundo dá vivas. Oh, que legal, você conseguiu, toma aqui a sua coroa. Só que essa coroa que a gente vai receber, quando a gente ouve o chamado de Deus, é uma coroa eterna, é uma coroa que não perece, que não acaba, ela não é perecível, é uma coroa da vida eterna. Eu quero ler uma escritura que é Lucas 19, aonde fala de um cidadão, Zaqueu. E o Zaqueu, ele era coletor de impostos. E por ser coletor de impostos, ele era um cara odiado pelo povo dele, pelos judeus. Porque ele era coletor de impostos para os romanos. E o Zaqueu ouviu falar de Jesus. E aí quando Jesus encontrou Zaqueu, Jesus falou assim para ele: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem vem buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um pecador como eu, como você. E ele foi encontrado por Jesus. Ele estava perdido nesse mundo que a gente está vivendo aqui, que tem muito pouco para nos oferecer. Mas Jesus falou: desce daí, Zaqueu. Zaqueu ouviu Jesus e deu passos na direção de Jesus. E ele se arrependeu das más obras dele. E ele produziu atos que mostraram o arrependimento dele. Olha, eu vou devolver, se eu roubei, eu vou devolver, eu vou abandonar o pecado e eu vou agora te seguir, Jesus. E Jesus falou: houve salvação aqui hoje. Isso também está sendo dito para você. Cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe qual é a dureza que há em seu coração. Mas eu estou te convidando para dar passos na direção de Cristo. Alguém te convidou para estar ouvindo isso hoje aqui. Se você já é cristão, amém. Mas se você não é, procure a pessoa que te convidou. Peça para ela estudar a Bíblia com você. Peça para ela te ajudar a dar passos na direção de Cristo.
a andar do seu lado nessa caminhada, porque a nossa caminhada é longa, mas Jesus fala que estará conosco até o fim. Eu tenho muita esperança, muita fé nisso e muita alegria de saber que Deus é fiel, Ele tem sido fiel e Ele não nos decepciona. No livro de João, capítulo 8, 31 e 32, diz assim: se você permanecer firme nas minhas palavras, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Uma outra escritura muito interessante está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, que diz assim: haverá livramento àqueles que clamarem a Deus e o Senhor o chamar. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Jesus se importa com as pessoas. Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Tem uma escritura em Marcos 5,27 que fala de uma mulher que ficou 12 anos sofrendo em agonia. Ela tinha uma hemorragia muito grave. E sabe, eu posso falar com propriedade sobre isso, porque há muito pouco tempo, na minha própria casa, a gente passou por uma situação dessa. A minha esposa, ela teve que fazer uma cirurgia e teve que fazer uma esterectomia, teve que tirar o útero. E ela sofreu durante 2, 3 anos esse mesmo problema. E eu estou falando de um problema que foi muito difícil dentro da minha casa, que envolveu risco de morte, porque havia risco cirúrgico. A minha esposa, ela é hipertensa. E nós lutamos muito, nós oramos muito, nós clamamos a Deus. E eu estou falando de 2016. Agora imagina, há 2000 anos atrás, a vida dessa mulher estava em perigo, estava em risco. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve uma esperança. Uma esperança brotou no coração dela. Se eu simplesmente tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E foi isso que aconteceu. Ela depositou toda a fé dela, toda a esperança dela em Jesus Cristo. É isso que a gente precisa fazer hoje. Depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança em Jesus. E essa mulher que sofreu durante 12 anos, ela teve o sofrimento dela abrandado. Ela teve a dor dela curada no momento em que ela teve um encontro com Jesus. Esse encontro você pode estar tendo hoje. Procure o seu amigo. Procure ele para estudar a Bíblia com você. Você vai ver que a sua vida vai se transformar. Vai haver lutas, mas você lutar do lado de Deus é muito diferente de você lutar sozinho. Amém? Tenha um bom domingo, foi muito legal poder compartilhar essas escrituras com vocês. Eu quero fazer uma oração para terminar, né? Muito obrigado pela atenção. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, por esse dia, Pai. Eu quero pedir humildemente, Pai, que quando nós ouvimos sua voz, Pai, que nós não endureçamos o nosso coração. Por favor, Pai, envie amigos para que muitos, Pai, que estão passando por dificuldade hoje, pessoas que estão sofrendo, que elas possam, Pai, conhecer de Ti, que elas possam dar passos na Sua direção, que elas possam saber, Pai, como ser um Deus amoroso, um Deus que quer ver a nossa vida, Pai, sendo transformada pelas Suas Escrituras. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Pai, por o controle que o Senhor tem de nossas vidas. Obrigado, Pai, por ter nos resgatado num mundo onde a gente jazia no maligno. Obrigado, Pai, por perdoar as nossas transgressões, Pai, e nos dar a oportunidade de vida. Deus amado, Deus querido, eu sou muito grato, Pai, pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E essa gratidão é uma gratidão que cresce dia após dia quando eu medito e penso, Pai, no que o Senhor tem reservado para nós no porvir. Deus amado, Deus querido, eu quero orar e agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado. Um abraço.
Então, meus queridos, essa é a hora do meu, do seu, dos nossos avisos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos de Recife, irmãos de Recife, muito obrigado mesmo por estarem conosco nessa transmissão. Foi incrível ver vocês conosco aqui. Quero também agradecer ao Paulo, muito obrigado, Paulo, pela excelente aula. Realmente muitos pontos para meditarmos aí. E antes de começar os nossos avisos, eu também gostaria de pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Se você realmente gostou dessa nossa transmissão, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, ok? Então, vamos lá para os avisos. Aviso número 1 está relacionado aos nossos bate-papos. Nós temos bate-papos em Aparecida de Goiânia e bate-papo aqui em Goiânia. Então, para participar, basta olhar na descrição desse vídeo, tem lá um WhatsApp, é o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo que eu vou estar direcionando você para esses bate-papos, ok? Se você é de Aparecida ou se você é de Goiânia. Aviso número 2 está relacionado à nossa programação dos jovens. Temos várias atividades acontecendo e na segunda-feira nós já começamos com o nosso JCast. Se você não sabe, é um bate-papo no formato de podcast. Olha só essa vinheta. Começa agora o JCast, o podcast de jovens cristãos. É isso aí, é o nosso podcast que está muito frutífero. Tá aí nós temos 4 quadros acontecendo e para saber mais um pouquinho desses quadros, basta nos acompanhar nas segundas-feiras às 19h30, ok? Já na quinta-feira nós temos a nossa sala de jogos online às 20h30. Já na sexta-feira nós amanhecemos às 8h30 com o nosso café com oração. No sabadão nós temos o nosso Pedal JC, é uma atividade incrível onde nos reunimos em um dos parques de Goiânia, tem vários parques e tem sido incrível pedalar e depois tomar aquela água de coco. Então, se você quiser participar em qualquer uma dessas atividades, dessas programações, sendo dos jovens ou não, basta entrar em contato comigo no WhatsApp que está na descrição desse vídeo, ok? Agora, meus queridos, fiquem ligados que nós temos a nossa oração final, que vai ser realizada pelo nosso amigo João. Logo após essa oração, nós temos uma canção final e depois disso nós vamos nos reunir em 3 salas online para debater sobre a aula, ok? Sobre o tema abordado na aula. Então, preste atenção aí que no final nós temos na descrição também desse vídeo os 3 links para as salas de Aparecida, para a sala de Goiânia e para a sala dos jovens. Um grande abraço e até a próxima. Quero muito agradecer aos irmãos de Goiânia e de Recife que participaram desse culto muito especial. Quero muito agradecer para aqueles irmãos que fizeram as boas-vindas, a ceia, a oferta, as canções, tudo para a honra e glória de Deus. Quero chamá-los a uma oração. Amado Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a todos nós, Pai. Obrigado pelo culto das igrejas de Goiânia e de Recife, que mesmo estando ausentes geograficamente e estando separadas, Pai, elas estão em comunhão com o Senhor, Deus. Obrigado pela conexão que o Senhor nos deu, por esse culto, Pai, tão especial nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Que nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te oramos agradecidos. Amém. Obrigado a todos. O Eterno é Senhor, soberano líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O Eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer.
com a vida em tuas mãos, saber e viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. O Eterno é Senhor, soberano líder, nossa luz, deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O Eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saber e viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça.